De volta ao DC Notícias Web. A gente deu um intervalinho maior, até porque ainda está muito devagar esse processo eleitoral, que na verdade era esperado uma agilização maior, mas existe uma explicação, que é o que está acontecendo em Foz do Iguaçu também. Ou seja, em Foz do Iguaçu são poucas as urnas que já foram contabilizadas. Isso porque até agora há pouco ainda tinha gente na fila, ou seja, a votação terminou às 17 horas. Mas quem estava nas filas recebeu uma senha e aí, evidentemente, teve o direito de votar. Por isso que vem atrasando. Isso deve estar acontecendo no Brasil inteiro. E é por isso esses baixos índices ainda. Na verdade, o Distrito Federal é o local que está disparado, mas disparado na frente em termos de sessões totalizadas. Para vocês terem uma noção, no Distrito Federal já são 42,61% das urnas apuradas, das sessões totalizadas. 42,61%, quase a metade já foi totalizado. Lá no Distrito Federal, quem está em primeiro colocado é o presidente Jair Bolsonaro, como era esperado realmente, que é um dos redutos do presidente Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, o ex-presidente Lula com 36,19%. Agora eu vou passar um pouquinho para vocês os outros estados, né, para vocês terem essa noção de como está lento no restante do Brasil em relação ao Distrito Federal. Por exemplo, no Acre, são 4,24% das urnas apuradas. Lá o candidato, o presidente Bolsonaro, com 61,89% dos votos, e o ex-presidente Lula com 29,59%. Em Alagoas, ainda não começou o processo de apuração. No Amapá, 4,43%. O ex-presidente Lula tem 45,19% e o presidente Bolsonaro 42,08%. Por exemplo, na Bahia, apenas 0,39% das urnas já totalizadas. Lá a diferença é maior para o ex-presidente Lula, também como já era esperado, com 64,60% dos votos, e o presidente Bolsonaro com 28,78%. No Ceará, 0,70%, ou seja, ainda praticamente nem começou também. Lá o presidente Bolsonaro está com 59,58% e o presidente Lula, aliás, o ex-presidente Lula com 59,58% e o presidente Bolsonaro com 30,35%. André. E vamos para o Paraná também, Luciano Vilela. Agora são 6h11 pelo horário de Brasília. No Paraná, 3,37% das sessões totalizadas. É pouco ainda. Aqui, o presidente Jair Bolsonaro lidera com 54,98% dos votos. Em seguida, o ex-presidente Lula, 35,97%. Simone Tebet com 4,94%. E vamos para o governo do estado do Paraná nesse momento. Ratinho com 68,73%. Olha, o Ratinho abaixou um pouco esse percentual, né? Agora já foi superior de 70%. A 70%. Em segundo lugar, Roberto Requião com 27,03%. Na sequência, Gomide com 2,33%. Para o Senado, o juiz Sérgio Moro continua na liderança com 34,84% dos votos. Na sequência, Paulo Martins, 27,84% e o senador Álvaro Dias, 23,54%. Lembrando que o Paraná disputa uma cadeira no Senado Federal. Foram 10 candidatos e essa disputa é por uma cadeira no Senado Federal. Vamos para os deputados federais. Quem lidera aqui no Paraná continua Deltan Dallagnol, com 13.915 votos. Na sequência, a deputada Gleice Hoffmann, com 8.065 votos. Sandro Alex, com 7.924 votos. Esses são os 3 primeiros colocados para deputado federal no Paraná. Agora vamos falar do deputado estadual no Paraná. Alexandre Cury, com 11.676 votos, Emerson Bacil, com 7.586 votos,
E em terceiro, Traiano, com 6.880 votos, que vem também aí por uma disputa de uma reeleição. E fica a expectativa, estamos pela expectativa aqui das lideranças de Foz do Iguaçu, se teremos representantes para a Assembleia Legislativa, também para a Câmara Federal, e daqui um pouquinho a gente traz mais esses dados. A apuração ainda está lenta, esse processo está lento, o povo foi mesmo votar, participar, então vamos esperar um pouquinho mais, vamos dar mais números? Vamos dar os números, continuar dando os números até de porcentagem que foi totalizada, e assim agora as coisas começam a aumentar, embora no Paraná, por exemplo, são 3,94%, das sessões totalizadas, e aí a gente vê que ainda falta muita coisa, né? Mas mesmo assim a gente vai atualizar de votos computados, são 55,27% ao presidente Jair Bolsonaro, e em segundo colocado o ex-presidente Lula, 36,09%. Em terceiro colocado a candidata Simone Tebet, com 4,72%. E o candidato Ciro Gomes com 2,67%. Aí, como eu falei, já falando aqui dos estados, que ainda existe ainda uma lentidão, né? Uma lentidão nesse processo de apuração. Nós vamos dar mais alguns estados, por exemplo, no Rio de Janeiro. Tinha até agora há pouco 0,13% de urnas apuradas. E o Rio de Janeiro, que houve um registro de eleitores que dizem ter ficado horas na fila para votação. Exatamente. Foi um pleito bastante diferenciado. No Rio Grande do Norte, 3,87%. Lá a diferença é inversa, ou seja, o ex-presidente Lula tem 65,98% dos votos e o presidente Bolsonaro 28,11%. No Rio Grande do Sul, 4,45%. O presidente Bolsonaro tem 53,24% e o ex-presidente Lula 37,72%. Aí vamos para outros estados. Pernambuco, 0,07%, ainda muito aquém. Lá o ex-presidente Lula tem vantagem, 73,75%, e o presidente Bolsonaro 21,85%. Em São Paulo, ainda é um processo lento, né? Um pouco mais de 1% dos votos, das urnas apuradas. O presidente Bolsonaro tem 52,51% e o ex-presidente Lula 30,01%. Em Tocantins está um pouquinho mais adiantado, também tem mais de 20% já das urnas apuradas. O ex-presidente Lula tem uma pequena vantagem, com 48,28%. E o presidente Jair Bolsonaro com 45,76%. Uma disputa, é um dos estados onde tem uma disputa bem acirrada, né, na verdade. Assim como outros estados, isso também vem acontecendo. Então a gente já previa mais ou menos alguns estados do sul do Brasil, com uma diferença maior para o presidente Bolsonaro, os estados do Nordeste, com uma diferença maior para o ex-presidente Lula, e alguns outros estados que ainda eram uma incógnita, eram ainda um ponto de interrogação, como Minas Gerais, que sempre teve a tradição de definir muitas eleições e tal, dependendo do eleitorado, para onde o eleitorado iria seguir. E lá ainda vamos até colocar, vamos ver se a gente entra aqui em Minas Gerais, que é justamente para poder analisar como é que está a votação lá com os mineiros, né, que sempre foi um estado determinante, né, nessas eleições. Lá então tem 1,93%, em Minas Gerais 1,93% das sessões totalizadas. Lá para presidente, o ex-presidente Lula tem 46,99%, e o presidente Jair Bolsonaro 44,95%. Uma disputa também acirrada, assim como em outros locais. Então lá, Minas Gerais pode ser determinante, né, nessa diferença de quem fica em primeiro, quem fica em segundo, enfim, nesse processo eleitoral, André. Luciano Vilela, mas temos muitos votos ainda a serem computados, há uma lentidão nesse sentido, como falamos há pouco, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas no Brasil todo, por essa grande participação da população que foi
peso às urnas, exercer o seu papel democrático, exercer o seu voto. Houve mesmo uma expressividade muito grande hoje, não só dos jovens, mas também daqueles que não tinham a obrigatoriedade e foram lá dar o seu voto, cumprir o seu papel de cidadão brasileiro. Vou voltar aqui para o estado do Paraná para ver como anda essa totalização no estado do Paraná. Vamos lá para o Paraná, Luciano Vilela, Paraná com 4,16% das sessões totalizadas. São agora 18 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. No Paraná, o presidente Jair Bolsonaro com 55,27% do total, e em seguida o ex-presidente Lula 36,09%, na sequência Simone Tebet com 4,72% e Ciro Gomes na quarta colocação com 2,67%. Houve uma mudança entre Simone Tebet e Ciro Gomes. Nessa reta final, né, de campanha, o candidato Ciro Gomes sempre ficou ali na terceira colocação, enfim, e eu acho que boa parte disso tem a ver com os debates os eleitorais, que a candidata Simone Tebet foi considerada sempre enfim, uma boa candidata, né, no processo, na fala, enfim, ela se expressava muito bem, e isso eu acho que determinou esse crescimento da candidata Simone Tebet. Luciano Vilela, deputado federal, continuamos ainda com as mesmas colocações. Deltan Dallagnol para deputado federal na primeira colocação, Sandro Alex na segunda colocação e a candidata Gleice Hoffmann em terceira colocação. Já para deputado estadual, Alexandre Cury, com 14.184 votos, Traiano, que vem para uma reeleição, 8.744 votos, e Emerson Bacil com 7.828 votos, mas tem muitos votos ainda a serem computados. Daqui um pouquinho a gente vai trazer também a votação dos nossos candidatos aqui de Foz do Iguaçu, que representam a cidade, tanto para candidatos a federal, a estadual, quem vai representar Foz do Iguaçu na Assembleia Legislativa, também na Câmara Federal. É um número bastante expressivo, essa eleição trouxe um número bastante expressivo de candidatos mais uma vez, e por isso essa divisão de votos, essa falta de concentração em eleger às vezes representantes aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Vamos fazer aqui um apanhado dos primeiros colocados, os 10, 12 primeiros colocados, mais votados, tá? Mais votados, porque depois tem toda uma relação de coeficiente partidário e tal, para definir quem são realmente os deputados que ficam eleitos. A gente tem o Deltan Dallagnol ainda em primeiro colocado, como mais votado, com 15.363 votos. Depois tem o Sandro Alex, com 10.561 votos. A candidata Gleice Hoffmann, com 9.730 votos. Em quarto colocado, o Pedro Lupion, com 7.905 votos. Depois Felipe Barros, com 7.661 votos. O Felipe Francischini, com 7.218 votos. O Luciano Dutti, com 6.043 votos. Depois, o candidato Zeca Dirceu, com 6.017 votos. O Beto Preto, com 5.966 votos. Leandre, com 5.649 votos. O delegado Matheus Laiola, com 5.406 votos. E aí aparece o Jacobo, né, que é aqui de Foz do Iguaçu, né, que tem aqui o seu domicílio eleitoral, com 5.107 votos, né, que é o deputado Jacobo, aparecendo então aí já nessa primeira faixa das 12. E também nessa faixa, exatamente, um pouco mais abaixo nos candidatos, mas já começa a aparecer, é o deputado Vermelho, que vem para uma reeleição, o deputado Vermelho do PL. Ele, nesse momento, ele computa 2.650 votos. O deputado Vermelho, que já tinha uma cadeira na Câmara Federal, vem para essa reeleição e já começa a aparecer nessa disputa. Vamos ver se mais algum candidato. Deputado Vermelho. Aqui aparece o ex-governador Beto Rich, até um pouco surpreendente pelo baixo número de votos ainda, com 2.372 votos. A gente esperava um pouco mais aí do ex-governador Beto Rich.
Mas vamos ver, são apenas uma porcentagem ainda muito pequena, né, de votos computados. Aí vamos passar para os candidatos a deputado estadual, André. Aparecendo aqui também, Luciano Vilela, mais uma candidata que começa a aparecer aqui, vamos ver. É a Valentina, também com domicílio eleitoral aqui em Foz do Iguaçu, a Valentina do PT, com 180 votos, já começa a aparecer nessa lista. Vamos ver mais algum candidato que já comece a aparecer, com urnas mais dando prosseguimento a essa apuração. Nelton Friedrich, que trabalhou aqui na Itaipu, 148 votos. Bibiana Orsi também, que tem seu domicílio eleitoral, até o momento 144 votos. Aí vamos passar então, começar os deputados estaduais, os mais votados. Vamos lá. A gente fazer a relação dos mais votados até chegar aqui depois daqueles que têm domicílio eleitoral em Foz do Iguaçu. Por enquanto, o mais votado é Alexandre Cury, 18.132 votos. Depois o Traiano, com 11.101 votos. Márcio Nunes, com 9.590 votos. Emerson Bacil, com 9.547 votos. O candidato Romanelli, com 7.127 votos. O delegado Fernando, com 6.694 votos. O professor Lemos, com 5.855 votos. Na sequência, Hussein Bakri, com 5.698 votos. Depois o Requião Filho, 5.222 votos. Vamos passando a lista para baixo. Ainda a professora Ana Novaes, com 4.681 votos. Agora começamos a visualizar também para deputado aqui, Luciano, Matheus Vermelho, nessa lista que você está nos passando agora. Do PP, Matheus Vermelho, com 1.404 votos. Começam a aparecer os domicílios aqui de Foz do Iguaçu. Tem uma relação extensa, já buscando os candidatos, Matheus Vermelho. Soldado Frutti aparece agora nessa contagem com 889 votos. Lembrando que muita coisa modifica, até porque depende muito da região, enfim, isso aí com certeza vai se modificando. Exatamente. Vamos ver mais algum candidato que seja da região, A Rosa aparece com 474 votos. Rosa Maria. Nesse momento, 6,03% das sessões totalizadas no Paraná, são 6 horas 24 minutos pelo horário de Brasília. Vamos dar mais uma parcial. Jair Bolsonaro continua com 56,07%, Luiz Inácio Lula da Silva, 35,63% dos votos no Paraná. E o governador Ratinho Júnior, 69,13% dos votos, 27% dos votos, Roberto Requião na sequência. Já o Senado, 33,38% dos votos. Sérgio Moro continua na liderança por essa vaga no Senado Federal. Lembrando que o Paraná leva para a cadeira federal ao Senado apenas um senador. E o Paulo Martins com 29,47%. Álvaro Dias na terceira colocação. Álvaro Dias que vem tentar essa reeleição. Álvaro Dias que também já vem do Senado, já foi governador do Paraná, já tem uma longa trajetória política aqui no estado do Paraná, mas parece que dessa vez acho que não vai conseguir uma cadeira no Senado. Indica, mas tem muita coisa ainda. É a tendência, agora, claro, a Justiça Eleitoral agora não está ajudando, porque caiu o sistema, o que é normal, nas últimas eleições isso também aconteceu, mas a gente vai ficar tentando aqui ver se tem essa atualização. Os últimos dados a gente já passou para vocês, e demonstra ainda uma lentidão, no processo de apuração, inclusive no processo de votação, porque ainda tem eleitores que ainda estão na fila, por incrível que pareça,
6 horas e 28 minutos, eleitores na fila, isso principalmente por causa da biometria, ou seja, a biometria tem esse processo de lentidão em muitas sessões eleitorais, isso atrasou, ou seja, as filas ficaram ainda maiores e logicamente, aí quem estava na fila teve esse problema, recebeu a senha, né, que é para votar, e ainda se aguarda, então, porque se tudo estivesse pronto, todos os votos computados, enfim, seria muito mais ágil, né? Era só descarregar pela internet, descarregar o cartão, confirmar, e era automático esses dados para registro da Justiça Eleitoral. Mas infelizmente teve esse atraso, e isso pelo visto é no Brasil inteiro, né, com exceção lá do Distrito Federal, que a gente falou, que estava com mais de 40% já das sessões eleitorais, a totalização dos votos, e quase a totalidade dos estados, de forma muito lenta, aos poucos. Então, muita coisa pode modificar ou aumentar, né, essa diferença já, tanto para presidente, quanto para governador e para os outros cargos. A gente vai dar mais um intervalinho, esperar voltar o sistema aqui da Justiça Eleitoral, e nós voltamos em um minutinho. DC Notícias Web nas eleições 2022.